Beleza, pessoal. Deixa eu botar um cronômetro aqui também para não fugir muito, né? Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Paulo. Eu estou aqui no time de plataformas de áudio aqui na Globo. Estou na Globo tem 2 anos, mais ou menos, e atuo como pessoa desenvolvedora. E o tema que eu quero trazer para vocês falar um pouquinho de arquitetura de software mesmo. E a gente vai pincelar um detalhe ali, um ponto bem relevante dentro dos princípios sólidos, principalmente aplicando isso dentro de uma arquitetura, que é a inversão e injeção de dependências. E eu gosto muito de trabalhar na prática, né? Então eu trouxe aqui para a gente fazer isso na prática, juntos, codar juntos aqui, e descobrir como que a gente pode alcançar isso aí. Bom, todo o material que eu vou trazer, todo o conhecimento que eu vou trazer é baseado na obra do Robert Martin. Então, se alguém tiver interesse em se aprofundar um pouco mais e estudar um pouco mais sobre, é só dar uma olhadinha. Tem muito material no blog dele, mas boa parte do que eu estou trazendo está no livro Clean Architecture. Bom, e antes da gente começar, só para comentar, como vou trazer um pouquinho de código para vocês, para a gente fazer na prática. Como a gente tem muito pouco tempo, eu pedi o Igor aqui 1 hora para a gente conversar juntos, mas mesmo assim é muito pouco tempo. Então eu preciso fazer um combinado com vocês. Para a gente conseguir alcançar objetivos para falar de inversão e injeção de dependência, eu vou precisar abrir mão e fazer vista grossa para alguns princípios e boas práticas aí de arquitetura, para a gente conseguir focar só nisso aqui. Então, o código que a gente vai desenvolver, vocês vão ver que tem alguns gaps aqui, mas o principal, o nosso foco hoje vai ser inversão e injeção de dependências. Bom, vamos lá. Primeiro, eu trouxe um projeto aqui, um pré-moldado, para a gente conseguir trabalhar em cima. Eu trouxe com algumas coisas que eu vou precisar para apresentar esses conceitos para vocês. E vou gastar um minutinho aqui para fazer um onboarding com vocês desse projetinho que eu já trouxe configurado. Então, é um projeto que foi escrito em JavaScript barra TypeScript. E aqui na raiz vocês podem ver que tem alguns arquivos de configuração. Então, eu estou trazendo aqui um pack de JSON, é o meu descritor do projeto, que eu tenho aqui as minhas dependências. Estou trazendo duas dependências, que é o Express, que a gente vai montar um servidor, um APIzinho, e o MongoDB para a gente fazer persistência de dados. Como dependência de desenvolvimento, tem só algumas dependências relativas ao TypeScript em si, e também ao Jest para a gente fazer alguns testes unitários. E de scripts que eu já deixei configurado para a gente utilizar aqui, eu tenho o Start e o Test, que são padrões aí, né? E eu tenho mais dois aqui que eu trouxe para me ajudar mesmo aqui, que são um para startar um container do Mongo, para a gente conseguir persistir os dados, e um outro aqui para a gente fazer alguns requests para testar a nossa aplicação. Bom, além disso, tem aqui as configurações do TypeScript, são configurações padrão, eu deixei a própria ferramenta gerar, e também do Jest para configurar o teste Jest, para a gente conseguir rodar os testes diretamente nos nossos módulos TypeScript. Beleza, aqui em cima tem alguns docs que eu vou entrar no momento certo, por enquanto podem deixar ele quietinho aqui. E no source eu tenho aqui o meu código-fonte propriamente dito, né? Então, começando aqui pelo index.ts, o que eu tenho? Eu tenho uma aplicação Express sendo inicializada aqui de uma forma bem simples. Eu simplesmente crio a minha aplicação, adiciono aqui um body parser do URL encoded, adiciono uma rota de podcast, como eu trabalho no time de áudio, né? A gente trabalha muito com podcast, então eu trouxe um exemplo de podcast aqui para vocês. Então, eu adiciono uma rota de podcast, daqui a pouquinho a gente vai ver como que essa rota é construída. E, por fim, eu inicializo a aplicação.
Tá rodando aqui na porta 8080, e a partir dela eu vou conseguir fazer as minhas requests. Bom, então voltando aqui, como que eu monto essa rota de podcast, né? Eu tenho aqui embaixo uma função que eu monto essa rota, e é bem simples. Eu simplesmente crio um podcast controller. Eu já vou mostrar para vocês quem que é esse podcast controller. E obtenho a rota de dentro desse controller. Então, eu não estou montando, essa rota ela não é criada aqui na própria Index, ela é obtida desse controller. Então vamos lá, vamos conhecer esse controller. Ele está aqui em cima. Deixa eu dar um zoom aqui, ver se o pessoal Igor lá, está dando para ver a fonte bem? Tá legal o tamanho aí? Dá. Quem não está conseguindo, é só dar um zoom aí na tela, que fica melhor para ver. Ver o zoom não, né? Ver em tela cheia. Mas agora ficou melhor. Daqui. Tá, eu vou deixar assim. Ficou melhor assim. Beleza. Bom, então, quem que é esse podcast controller, né? Esse podcast controller é uma classe, eu estou exportando essa classe, e aqui dentro dessa classe eu tenho aquele carinha que a gente viu lá atrás, né? O getRouter. E o que que esse getRouter faz? Primeiro ele cria um router, que vem lá do Express, e adiciona uma rota nele. Então devolve esse router. Essa rota que a gente está adicionando é uma rota com pf/podcast, e é uma rota que aceita o método post. Então, a partir desse momento, a partir dessa declaração de rota, eu já consigo fazer um post para o /podcast. E esse post, para quem não, se alguém não está acostumado com REST, né? Esse post é que a gente usa para criar objetos, né? Criar entidades ali no nosso database ou em qualquer tipo de persistência. Bom, e além da rota, além de declarar a rota, eu também tenho que dizer qual que é o handler dessa rota. Ou seja, quem que vai manipular essa rota, né? Quem que vai pegar os dados e fazer o que precisa ser feito. Então, eu estou utilizando uma função aqui da minha própria classe chamada create. E aí, como já deu para perceber, né, o objetivo aqui dessa rota, desse controller, é eu manipular a criação de um podcast. Então, estou dando um post e estou chamando uma função chamada create. E aqui em create, como de praxe aqui, né, como praticamente qualquer manipulador ali do Express, a gente está recebendo uma request e um response para a gente trabalhar em cima desse endpoint. Como eu já estou utilizando ali atrás, já mostrei para vocês que a gente está utilizando um body parser, eu estou extraindo meu body dessa request, então request.body, e estou armazenando aqui numa variável chamada podcast. Nesse momento, eu já estou tipando, eu já estou dando um tipo para esse body, ou para essa variável, como um tipo chamado podcast, que eu já vou mostrar para vocês logo logo. E beleza, tendo esse body aqui nessa variável, o que eu faço aqui é simplesmente responder, eu devolvo para o usuário que me fez a request, eu devolvo um JSON com esse body. E aí, vocês podem perceber que eu não persisti nada, né? Eu não criei nada. Eu simplesmente peguei o que ela mandou e mandei de volta. Eu não fiz nada. E é proposital. A gente vai criar juntos aqui uma regra de negócio para poder persistir isso. Bom, então vamos conhecer então o que é esse podcast. Como que é esse tipo de podcast? Eu trouxe uma interface bem simples aqui, que o intuito não é a gente criar nada complexo, é só explorar os conceitos. Então, o podcast para a gente vai ter um ID, que vai ser opcional, um title e um description. Então, é isso que é a nossa entidade podcast. Vocês já podem ver que o podcast já está aqui numa pastinha, num diretório chamado entidades. Entities, em inglês.
Beleza. E por fim, vocês viram que isso não. Eu tenho mais uma última classe chamada Podcast Mongo Repository. Está dentro de um diretório chamado Gateways. E vocês devem ter visto que ela não está conectada na aplicação. Eu não tenho nenhuma dependência, não tenho nenhuma classe que instancie essa dependência. Então, ela, por enquanto, está desconectada, mas também é proposital, a gente vai fazer juntos, a gente vai conectá-la juntos. Mas só para apresentar para vocês, a Podcast Mongo Repository, ela tem um construtor que vai instanciar uma coleção do MongoDB. Então, ele cria uma conexão, ele abre uma conexão com o MongoDB e extrai de dentro dessa coleção, dessa conexão, desse banco de dados, extrai uma coleção chamada podcast. Se alguém não está habituado com NoSQL, a coleção, vamos dizer que ela é relativa, ela é proporcional ao que a gente tem no banco relacional, ao que a gente tem como tabelas. Então, é como se fosse uma tabela ali de um MySQL, por exemplo. Então, eu tenho essa coleção disponível aqui como um atributo de classe e vou conseguir utilizar ele dentro dos meus métodos. Então, eu também tenho um método aqui chamado create, que ele recebe um podcast e devolve um podcast. Uma promise de podcast, né, já que é uma function assíncrona. Então, ele devolve uma promise de podcast. E o que eu faço nesse create? Eu vou simplesmente pedir para inserir esse podcast dentro da minha coleção. Eu espero que isso aconteça, já que é uma operação de I/O, então tem que esperar que isso aconteça. E depois eu extraio qual que é o insert de ID. A minha coleção, ela vai gerar para mim um identificador, um ID. Eu consigo recuperar esse ID. Então, por fim, eu devolvo o meu podcast. Eu tenho que devolver um podcast, então eu devolvo o podcast com todos os dados que eu recebi, mais o ID, que eu acabei de inserir ali. Então, é isso que esse repositório faz. Bom, deixa eu rodar essa aplicação para vocês verem ela funcionando antes da gente avançar. Então, eu vou abrir um terminal aqui. Deixa eu só lembrar quais são os meus scripts aqui. Eu posso rodar com npm run start. Beleza, e ele já vai estar aqui escutando na minha porta 8080. Eu vou criar um segundo terminal, vou até renomear isso para ficar simples aqui. Esse aqui vai ser o app, esse aqui vai ser o curl. Eu também tenho outro script que vai fazer um curl, que vai fazer uma request, que vai utilizar a minha API, né? Então, vou fazer aqui npm run curl. Beleza. Se a gente entender que esse curl, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um post, lembrando que a roda que eu criei é de post. Eu estou passando alguns dados no body, então estou passando o nome e a descrição. Até que está errado, deveria ser title, né? Title e description. Então, title e description. E estou mandando isso para o meu localhost na porta 8080, que é a aplicação que eu criei, /podcast, que é aquele path que eu criei lá na minha rota. Então, vou até rodar aqui de novo para a gente acertar aqui o title, né? Então, title e description. Eu mando esse curl e estou recebendo isso aqui de volta. É exatamente o que o nosso controller está fazendo, né? Ele pega o body e responde no formato JSON. Beleza. Bom, para quem não está acostumado, para quem está vendo isso aqui talvez pela primeira vez, essa nomenclatura de pastas aqui, ela é uma sugestão dada pelo próprio Robert Martin sobre a Clean Architecture. Então, estou mostrando aqui para vocês uma imagem do blog dele, é uma imagem bem conhecida, que representa essas camadas, né? A Clean Architecture, ela é desenvolvida sobre camadas. E o meu objetivo aqui não é falar especificamente sobre a Clean Architecture. É claro que inversão e injeção de dependências está muito no core dessa arquitetura,
Mas para a gente conseguir focar e falar sobre o tema, eu vou dar só uma pinceladinha, só comentar sobre as principais responsabilidades, né, de cada um desses níveis. Então, quanto mais interno a gente tem os níveis, mais próximos do negócio a gente está. E quanto mais na borda, mais próximo da tecnologia a gente está. Então, a camada mais central que a gente tem de entidades são as regras de negócio da própria empresa, as regras de negócio da corporação. A camadinha um pouco mais de fora, use cases, são as regras de negócio da aplicação. Então, como que a aplicação vai tratar as regras de negócio? A camada um pouco mais externa, a verdinha, são as interfaces e adaptadores, ou adaptadores de interface. Então, como que a gente vai lidar com a tecnologia, como que a gente é uma ponte, né, uma interface entre as nossas regras de negócio e a tecnologia. E a camada mais por fora, a azulzinha, são os frameworks, drivers, é o que eu estou chamando ali de camada de tecnologia, né, que são as interfaces web, são os devices, são os bancos de dados, interfaces externas, UI. Então, quanto mais para o centro, mais próximo ao negócio, quanto mais para a borda, mais próximo à tecnologia. Então, é assim que funciona a Clean Architecture. E foi dessa forma que eu nomeei aqui os nossos pacotes. Lembrando que Clean Architecture não é só sobre nomear pacotes, né? A nomeação dos pacotes é só uma consequência da aplicação de todas as práticas ali que o Robert Martin traz na obra dele. Bom, beleza. Então, estou considerando que a gente já fez o onboarding, que vocês já estão minimamente inteirados ali de como que eu estruturei esse projeto inicial. E vocês devem ter percebido que tem um gap ali nele, né? Eu tenho um controller que não tá persistindo nada, não está invocando nenhuma regra de negócio. E eu tenho um gateway também que não está sendo chamado por ninguém. Então, o objetivo aqui desse papo nosso vai ser conectar esses caras. Mas eu vou trazer uma proposta para vocês. Primeiro, a gente vai fazer uma primeira tentativa de conectar esses caras, de criar um use case, né? Lembrando da arquitetura, o nosso gap que a gente não tem agora, nesse momento, é um use case que vai conectar essas camadas. Então, para a gente criar esse use case, a gente vai fazer duas tentativas. Primeiro, eu quero mostrar para vocês uma forma onde a gente não usa os conceitos que eu estou trazendo hoje, que a gente não usa inversão e injeção de dependência, para a gente ver junto a dor que isso traz. Qual que é o problema de não criar uma aplicação pensando em inversão e injeção de dependências? E aí depois, na segunda tentativa, a gente vai acertar, a gente vai refatorar a aplicação para utilizar esse conceito e a gente vai ver o que muda com isso. Combinado? Então vamos lá. Primeira tentativa nossa, a gente vai fechar os olhos, a gente não vai inverter nem injetar as nossas dependências. Então, eu vou criar um pacote novo chamado Use Cases. E dentro desse pacote, eu vou criar um módulo chamado Podcast Use Case. .ts. Então, é aqui dentro que a gente vai construir nosso use case. Bom, vamos começar aqui exportando uma classe Podcast Use Case. E dentro dessa classe, o que eu espero ter, o método que eu espero ter, vai ser um cara chamado Create. Eu quero criar um podcast. E como eu quero criar um podcast, eu espero receber o podcast, né? Eu quero receber o podcast que eu quero estar criando. Como eu já sei que essa operação vai ter I/O envolvido, não diretamente, mas indiretamente vai ter I/O envolvido, eu já posso determinar que ela vai ser uma classe async, um método async. Eu vou ter que esperar por ele. Esse podcast, essa classe podcast, essa interface podcast, né? Ele vai vir lá de entidades/podcast. Lembrando que a gente já viu ele, né? Ele tem ID, type e description. Bom, beleza.
E aí, o que a gente vai fazer dentro desse create? Aqui dentro é onde, normalmente, usualmente, a gente colocaria todas as nossas regras de negócio. Hoje, a gente não vai desenvolver nenhuma regra de negócio para a gente simplificar bastante a, a nossa experiência aqui. Eu vou simplesmente repassar essa criação ali para o nosso repositório, como se a gente não tivesse regra de negócio. A única coisa que a gente faz é realmente persistir. Então, para persistir, o que eu vou fazer? Eu vou criar um repositório, né? Então, new podcast Mongo repository. Eu vou pegar esse cara numa variável chamada repository. E aí eu vou chamar esse cara, né? Então, repository. Eu já tenho um método lá chamado create, que recebe um podcast. Então, eu estou recebendo um podcast aqui. Eu posso repassar esse podcast para frente. E como ele é uma promise, como ele é uma operação, tem operação de IO e por isso é uma promise, eu preciso esperar por isso, né? Então, eu vou esperar por isso. E aqui, como eu quero devolver um podcast, eu quero devolver o podcast que foi criado, posso até tipar aqui, ó, uma promise de podcast, eu posso retornar isso, beleza? Então, dessa forma, esse é um princípio, essa é a nossa primeira tentativa de escrever um use case. Bom, ele já está, agora a gente já tem ali uma conexão com o podcast Mongo Repository, mas para a gente fazer isso funcionar, a gente tem que ir lá no nosso controller, que por enquanto não está chamando nenhuma regra de negócio, e adicionar isso aqui, né? Então vamos lá, eu vou criar aqui um new podcast use case, vou armazenar isso numa variável, e vou chamar ali, né? Então, use case.create, passando o podcast que eu já recebi aqui via Bari. Então, vou pegar esse podcast e passar aqui por parâmetro. O resultado disso, eu tenho que esperar por isso, né? É uma função assíncrona. Então, eu espero por isso e o resultado vai ser o meu podcast criado, né? O podcast persistido. Então, vou chamar de created podcast. Beleza. E aí, ao invés de devolver o podcast que eu recebi no Bari, eu vou devolver o podcast que eu acabei de criar. Que, inclusive, como vocês viram lá na nossa camada de repositório, eu espero que ele tenha já um ID. Beleza? Bom, e isso é tudo que eu precisava fazer para a gente conseguir persistir de fato o nosso podcast. A nossa aplicação, eu espero que já esteja funcional, já esteja persistindo os podcasts, que já esteja devolvendo os podcasts com o ID para o usuário final. Então, é isso que a gente precisava. Então, vamos tentar rodar ela. Vou fazer o seguinte. Antes de rodar, como agora a gente está utilizando o Mongo, eu vou botar o Mongo para rodar. Eu já tenho até um script aqui no meu package JSON que eu deixei preparado, que é o Mongo Start. npm run Mongo Start. Beleza. E até para mostrar para vocês, esse container acabou de ser criado, ele está totalmente limpo. Eu posso inclusive entrar nele para a gente dar uma olhada. Docker exec -day mongo. Ele inclusive não deve ter nem o banco de dados nem o database que a gente vai utilizar aqui, que eu declarei lá no meu repository. O database que eu criei chama Globo. Eu acho que ele nem existe aqui ainda. db.podcast. Find. Ó, tá limpinho. A gente não tem nada aqui. Acabou de ser criado. Então, beleza. Vou restartar a minha aplicação, ela já estava rodando. Vou restartar ela para ela pegar as novas alterações. Beleza. E vou rodar a aplicação.
Beleza, olha só que interessante. Eu dei o curl passando os mesmos dados, né, passando title e description, e o resultado que eu tive foi um ID, o title e o description. Então a aplicação já está funcional. Se a gente vir aqui consultando o Mongo, se a gente der um find de novo, a gente vai ver que já está persistível. Ó. Eu tenho o ID 6303, title, description. Então já está tudo conforme esperado. Nossa aplicação está funcional. Bom, e aí eu quero mostrar para vocês Quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Não sei se consigo melhorar a tela aqui. Esse diagrama é o mesmo que eu mostrei ali para vocês, é uma cópia ali do diagrama do Robert Martin, que ele mostra exatamente as mesmas camadas, entidades, casos de usos, e aqui dentro tem controllers, tem gateways. E aí eu adicionei aqui quais são as classes que a gente já tem, que a gente já criou na nossa aplicação, né? Então a gente tem o podcast, que é aquela entidade que define o modelo de dados do podcast. A gente tem o controller, que é quem está recebendo as requisições e criando a rota. E a gente tem o gateway, que é o cara que está se comunicando ali com o MongoDB. Então, a forma como eu trouxe a aplicação para vocês, ela estava nesse estado. E a gente acabou de criar, dentro de use cases, um novo cara chamado podcast use case. Então, essa é uma nova classe que a gente criou. Beleza? Aqui também, vocês vão reparar que tem algumas setas. Essas setas eu criei para identificar, para mostrar para vocês qual que é a relação de dependências que a gente tem aqui. Então vamos dar uma olhadinha. Lá no controller, vamos dar um pulinho lá, a gente já tinha uma dependência lá para entidades, lá para a classe podcast que fica dentro de entidades. Então o nosso controller depende de entidades. Então é isso que representa essa seta aqui, ó, controllers para entidades. Agora, ela também tem uma seta, uma dependência, né, para o use case. Então, o meu controller depende do meu use case. Vamos, inclusive, atualizar o diagrama e mostrar que o meu controller depende do use case. Deixa eu tentar melhorar aqui. Beleza. E tem mais uma dependência aqui que é diretamente do Express. Não é recomendado, tá? Se for olhar na Clean Architecture, o ideal seria que você tivesse adapters aqui, alguma forma de você blindar a sua aplicação de dependências externas, de livres externas. Mas, como eu disse, o objetivo é simplificar, então vamos deixar essa dependência do Express direto aqui. Mas das dependências internas da aplicação, eu já mapeei as duas, podcast e podcast use case. Bom, se a gente for olhar o gateway, podcast Mongo Repository, quais são as dependências que a gente tem lá? A gente tem uma dependência interna, né, para entities, para as entidades. Então a gente vai dar uma olhadinha, já tem uma seta representando isso. Então a gente tem o nosso gateway dependendo da nossa entity. Bom, e dentro dessas camadas, a gente tem também, dentro da entities ela não depende de ninguém, vocês podem ver aqui, ó, não tem nenhum import, não tem nenhuma dependência. E por fim a gente tem a nossa nova classe, que é o podcast use case. E aqui a gente tem duas dependências. Tem uma dependência para entity e tem uma dependência para o podcast Mongo Repository. Então, vamos dar uma atualizada aqui, mostrando que o podcast use case ele depende da entity e ele também depende do gateway. Então, ficou assim nosso diagrama. E aí já vou dar um spoiler para vocês, dizendo que essa dependência ela é problemática.
Isso aqui é um problema quando a gente está olhando ali na obra do Uncle Bob. Isso aqui é é, um problema que vai trazer problemas para a gente de manutenabilidade, vai trazer problemas de testabilidade. Então, isso aqui a gente precisa evitar. E é sobre isso que a gente está conversando hoje. Bom, antes da gente continuar falando aqui nesse diagrama, eu queria mostrar mais uma coisa para vocês no código. Quando a gente criou aqui o podcast Use Case, a gente não criou testes aqui. Foi proposital, porque eu vou criar separado aqui, vou fora dos princípios de TDD, né? Eu vou criar ele aqui separado. Eu vou mostrar para vocês alguns problemas. Então, vamos lá. Estou usando o Jest, tá? Então, vou criar aqui um describe para podcast use case. E vou criar aqui só um caso de teste bem simples, só para a gente conversar sobre um problema que a gente tem aqui. E a spec vai ser que, sei lá, should ask repository to create ou to persist podcast. Então, beleza. Esse caso de uso, essa spec está me falando que o podcast use case, né, o nosso use case deveria pedir ao repositório para que persista o podcast recebido. É uma spec genérica, mas a ideia é que seja simples mesmo. Bom, dentro de um teste, para a gente criar esse teste, né, a gente tem aquela regrinha do AAA, né? Arrange, Act e Assert. Vamos lá, primeiro no Arrange. O que a gente precisa arranjar para o nosso teste? Eu preciso de um suit, né? O que eu quero testar? O meu system under test, o meu suit, é o podcast use case. Então, eu preciso de uma instância dele. Já que eu vou testar ele, eu preciso instanciar ele. Então, eu vou chamar ele de such, que é o acrônimo de System Under Test, é igual a new podcast use case. Beleza. Me arranjei. Agora eu preciso agir. Eu preciso criar preciso pedir a criação do meu podcast, né? É o que eu quero testar para me poder agir. Então, suit.create. Vou passar um podcast literal aqui, só para a gente testar mesmo. Então, title, sei lá, podcast de tecnologia. E passar um description também. Sei lá, os principais temas de tecnologia. Beleza. E aí, por fim, eu preciso fazer o assert. Eu preciso testar alguma coisa. O que eu quero testar, né? O que eu quero assegurar com esse meu caso de teste? Bom, eu quero assegurar que eu vou conseguir chamar o meu repositório. É um teste unitário. Eu não quero saber se o meu repositório chamou o meu banco de dados, se isso foi persistido no banco de dados. Um teste unitário. Então, o limite do meu teste eu chamei quem eu devia ter chamado, talvez com os parâmetros certos. É isso que eu preciso. Só que eu tenho uma grande dificuldade aqui, porque a minha instância, a instância do meu repositório, ela foi criada dentro de use case. Ela está sendo criada aqui durante a realização da operação. Isso traz uma grande dificuldade e uma resistência à testabilidade da nossa aplicação. Eu até consigo, eu não tenho o objetivo de mostrar para vocês na prática como que eu faria esse teste, ele é até possível, só que ele reduz muito a testabilidade. E eu vou trazer só alguns dos problemas que a gente pode ter na teoria mesmo, porque depois a gente vai corrigir isso e a gente vai conseguir aumentar a testabilidade com algumas correções. Então,
A gente conseguiria utilizar alguns métodos, alguns recursos do Jest, por exemplo, para conseguir mocar, para conseguir criar um dublê de teste, né? Mocar o nosso repositório, mesmo ele estando sendo instanciado lá dentro do use case. Uma forma seria, por exemplo, a gente mocar o próprio módulo, mocar o módulo todo. É um dos recursos que a gente tem. Só que isso traz alguns problemas. Por exemplo, se a gente tiver alguma alteração de contrato, ou mesmo o nome do módulo, se a gente tiver alguma alteração, a gente pode ter problemas no nosso teste. E aí, quando eu digo problemas, a gente pode ter tanto falhas inesperadas no teste, ou, o mais perigoso, falsos positivos. Então, o nosso teste deveria estar quebrando, mas ele está passando porque, sei lá, a gente substituiu o módulo mudou o contrato. Um outro problema que a gente poderia ter é, por exemplo, o podcast de case, ele poderia começar a utilizar outro repositório. A gente poderia, sei lá, ao invés de salvar no Mongo, a gente vai passar a salvar no API externo, ou num Filer, ou num, sei lá, no MySQL. E se a gente muda a instanciação aqui dentro, a gente cria outra dependência, o nosso teste ele não sabe que isso está acontecendo. Então, se a gente não vem aqui ativamente para fazer essa alteração, a gente corre o risco de ter falsos positivos, o que, de novo, é muito perigoso. Então, eu trouxe dois dos principais problemas, mas esse tipo de instanciação durante a própria operação, ela nos gera vários problemas de testabilidade, certo? Então, a gente, dentro dessa aplicação que a gente criou, a gente tem dois problemas grandes aqui, que é essa falta de testabilidade, por causa dessa instanciação aqui dentro da operação, e essa dependência, que ela tá apontando para fora. Pode perceber que todas as dependências, elas apontam de fora para dentro. Ou seja, a tecnologia, os níveis mais externos, os níveis mais voláteis como tecnologia, dependem dos níveis mais estáveis, que são relacionados às regras de negócio. Se você tem uma regra de negócio da aplicação, que depende de uma tecnologia, a gente está falando que tem uma coisa estável que depende de uma coisa volátil. Então, isso é o que o Orbit Martin traz, né? E pede para a gente evitar nos nossos projetos. As dependências sempre têm que apontar de fora para dentro. O mais volátil que depende do, do mais estável. Bom, como que a gente pode fazer isso então? A gente precisa consertar esse projeto, a gente precisa refatorar ele para que a gente minimize, que a gente mitigue essas dores que a gente está vendo. Essas dores da dependência invertida e a dor ali da nossa testabilidade. Bom, vamos lá. Vamos primeiro na teoria aqui, vamos ver como que a gente pode fazer isso. Eu vou tirar um zoom aqui, vou fazer como se fosse um zoom aqui dessa dependência. Vou fazer ela aqui do lado para a gente discutir um pouquinho sobre ela. Deixa eu só me acertar aqui. Beleza. Essa dependência, ela trata de duas entidades. Ela trata do podcast use case e do podcast mongo repository. Vamos representar essas duas classes aqui, então. Podcast use case e podcast mongo repository. Beleza. E hoje a gente tem a nossa dependência nesse sentido, né? Ou seja, se a gente abrir o nosso podcast use case, a gente vai ver que tem um include, tem um import, né, de podcast mongo repository. Como eu já disse, isso é prejudicial,
A gente está dependendo, as nossas regras de negócio estão dependendo de uma coisa que é mais volátil. Então, minha tecnologia mudou. Hoje a gente usa Mongo, talvez amanhã a gente queira usar, sei lá, Cassandra, MySQL, Postgres. Isso é um problema, porque a gente vai ter que mexer nas regras de negócio por causa de uma mudança de tecnologia. E aqui eu dei um exemplo de banco de dados, mas sei lá, a gente poderia ter uma interface com API externa. Então, sei lá, a gente mudou a interface, a gente mudou o contrato, a gente mudou a própria API, ou a gente mudou a estratégia. Então, essas alterações de tecnologia, elas não deveriam afetar as regras de negócio. A regra de negócio, ela deveria pensar somente que eu preciso persistir um podcast. Eu preciso persistir um podcast e alguém resolve isso para mim. E aí essas classes aqui da última camada que vão tratar sobre isso. Então, a proposta do Robert Martin é a gente inverter essa dependência. É a gente, ao invés de fazer com que o podcast use case dependa do repository, que a gente tenha uma inversão. Que o podcast Mongo Repository dependa de podcast use case. E assim, de forma a gente vai ter o quê? A gente vai ter que a tecnologia que é mais volátil, que ela possa ser alterada sem impactar as regras de negócio. Porque o podcast use case, ele passa a não conhecer mais o repositório. E sim o repositório começa a conhecer não diretamente o podcast use case. Eu vou até atualizar aqui para ficar um pouco mais claro. E aqui a gente vai estar falando não das classes em si, a gente vai estar falando dos layers. Deixa eu representar os dois layers aqui, ó. Aqui em cima a gente tem o layer de gateways. E aqui embaixo a gente tem o layer de use case. Então, quando a gente fala nessa inversão de dependências, a gente está falando de inverter dependências principalmente entre os layers. Então, a gente tinha essa dependência nesse sentido e a gente quer inverter. A gente quer que ela seja nesse sentido. Então, o use case ele não vai mais conhecer o gateway. E sim, o gateway vai conhecer o use case. E aí, como que a gente faz isso na prática, né? Então, o objetivo é esse, vamos fazer isso na prática. Na prática, a gente vai precisar de uma terceira entidade para fazer essa inversão. E essa terceira entidade, vou representar ela como uma caixinha, ela não vai ser uma classe, ela vai ser uma interface. Eu vou chamar ela de Create Podcast Repository. Beleza. O meu podcast use case, ele precisa ter uma dependência. Melhor dizer, ele precisa conhecer alguém, ele precisa incluir alguém. Se a gente for lá na classe dele, podcast use case, ele precisa ter um import, ele precisa importar alguém, porque é ele que vai disparar a operação. Não adianta a gente simplesmente importar o nosso use case dentro do repository, porque quem vai disparar a operação é o podcast use case. Então, o podcast use case ele precisa conhecer alguma coisa, precisa conhecer alguém que faça a operação. Então, ao invés de conhecer o podcast Mongo Repository, ele vai conhecer o Create Podcast Repository, a minha interface. Certo? E o meu podcast Mongo Repository, ele vai conhecer, ele vai ter uma dependência do Create Podcast Repository. E essa dependência vai ser no sentido de implementar essa interface. Vou até trocar essa setinha aqui, deixar ela contínua, que é uma composição. Então, eu tenho uma composição aqui, da forma como que eu já tinha, e aqui eu tenho uma implementação.
Então, a inversão de dependência acontece dessa forma. Acontece eu tendo uma interface aqui, intermediária, que esteja na camada de use case, certo? O meu podcast use case ele vai depender dessa interface, e o meu gateway está lá no outro layer, vai implementar esse use case. E o que que isso muda? Se a gente olhar a nível de layer, a nossa dependência ela está indo de gateway para use case, de fora para dentro, da tecnologia mais volátil para as regras de negócio mais estáveis, certo? E o simples fato da gente ter uma interface já ajuda muito, porque percebam o seguinte, essa interface, o nome dela, por exemplo, ela não tem menção a tecnologia nenhuma. E a gente vai ver na própria declaração da interface, a gente não tem tecnologia envolvida aqui. A gente continua no nível de regra de negócio. Ok, vamos então criar esse cara. Vou vir aqui no meu use cases, no meu layer de use cases, e vou criar uma pasta aqui primeiro, chamada interfaces. E dentro dessa pasta eu vou criar o meu create podcast repository. .ts. Então eu vou dar um export, interface, create podcast repository. Bom, e essa interface, ela vai ter uma única operação, até o nome dela indica que ela tem uma única operação, né, create, faz parte do Interface Segregation Principle, a letra I de Solid. Então vamos criar aqui um método, uma assinatura de método chamado create. Esse create ele vai receber um podcast como parâmetro e ele vai devolver, o retorno dele vai ser também um podcast, só que uma promise, né? Já que se trata de uma operação de I/O. Então essa é a assinatura do meu método. Percebam que não tem nada de tecnologia. A única dependência que eu tenho é de entities, é lá de entities. E se a gente for ver lá no nosso diagrama, isso não é um problema. O meu podcast use case, ou melhor, a minha camada de use case, ela pode depender de entities. A gente está fazendo de fora para dentro. Beleza. Então tá aí a minha interface. Bom, o primeiro passo para a gente começar a inverter a dependência é lá no nosso repository, podcast Mongo repository, a gente vai passar a implementar essa interface. Se a gente for dar uma olhada lá no nosso diagrama, a gente vai fazer essa setinha aqui, ó. A gente vai fazer com que o podcast Mongo repository implemente o create podcast repository. Então vamos lá, implements create podcast repository. Beleza, já adicionei a dependência e agora o meu podcast Mongo repository já está dependendo de use cases. Vamos inclusive atualizar aqui, ó. Agora eu já tenho uma dependência nesse sentido. Meu gateway está dependendo do meu use case. Beleza. Aqui está tudo certo. E a segunda alteração que a gente vai precisar fazer para inverter a dependência vai ser lá no próprio podcast use case. Aqui a gente estava dependendo do gateway, a gente não pode depender mais. Primeira coisa. Não podemos depender mais desse cara. A gente pode depender da interface que a gente acabou de criar. Create podcast repository. Mas percebam que aqui, ó, essa interface ela está dentro do próprio use case, né?
Então, eu acabei de tirar essa dependência aqui. Então, sobrou só essa setinha para dentro, o que está de conformidade com a Clean Architecture. Bom, mas agora como que eu vou utilizar essa Create Podcast Repository? Porque eu não posso simplesmente substituir aqui. O meu Create Podcast Repository, ele é uma interface. Eu não posso instanciar uma interface. Eu preciso instanciar classes. Bom, é aí que entra a injeção de dependências. A gente acabou de fazer a inversão das dependências. Mas para a gente finalizar ela e de fato utilizar, para a gente conseguir utilizar ela, a gente precisa injetar as dependências. Então, ao invés de eu criar a minha própria dependência aqui dentro da minha própria classe, durante a utilização, eu vou fazer diferente. Eu vou receber uma instância de Create Podcast Repository de quem for instanciar o meu podcast use case. Então, é assim que eu faço. Vamos lá. Vou criar um constructor que vai receber vou chamar só de Create Podcast Repository, que é do tipo Create Podcast Repository. Eu vou colocar um private aqui para me transformar isso num atributo de instância. Ok? E aí eu não preciso mais criar, eu não tenho nada para criar, na verdade, aqui. O que eu tenho é, na hora de utilizar, aqui eu vou ter um this.createPodcastRepository. E aí percebam que ele reconhece, ele existe um método, na minha interface existe um método create que recebe um podcast e devolve um podcast. Então eu já estou satisfazendo aqui ao meu contrato da interface. Inclusive lá no meu gateway, que eu implementei a minha interface, ela também já estava aderente ao contrato. Eu já tinha um método aqui chamado create, que recebia um podcast e devolvia uma promise de podcast. Então a alteração não foi tão grande. Foi simplesmente criar essa interface e alterar as dependências ali, né? A única alteração maior que a gente vai precisar vai ser relativa à injeção das dependências. Que olha só que interessante. Vamos fazer o seguinte. Eu vou lá no meu teste. Vamos trabalhar primeiro no teste. E vocês vão perceber que aqui eu estava criando um podcast use case. Estava dando um new podcast use case. Vocês já estão vendo ali que está dando problema, né? Mas só para assegurar que realmente está dando problema, vamos testar aqui. Vou criar um terminal novo. Aí eu usei R-teste aqui. O R é só um alias pessoal que eu tenho aqui, tá? npm run. Bom, realmente está dando problema. E o problema é que ele estava esperando um argumento aqui nesse construtor. E ótimo, eu realmente criei esse argumento lá, né? Agora eu preciso passar alguém para ele. Eu preciso passar um create podcast repository. Eu preciso passar essa dependência aqui. E aí, isso também vai me ajudar, passar essa dependência vai me ajudar, inclusive, na testabilidade que a gente estava discutindo. Porque agora eu já vou ter acesso à instância desse repositório. E aí eu posso fazer isso de diversas formas, tá? Eu posso criar uma instância aqui do podcast Mongo Repository e mocar o método que eu preciso. Eu posso criar uma classe stub e instanciar ela. Ou eu vou fazer o mais simples aqui. Eu vou criar o meu método que eu preciso ali para minha interface. CreateFN. Vou criar ela a partir do JestFN. E vou passar um objeto que tem o método create como sendo CreateFN. E se vocês perceberem, a interface, o que ela me pede é isso. É simplesmente um objeto, uma instância de uma classe que tem o método create. É isso que ela pede e eu estou fornecendo.
E agora, finalmente, eu consigo fazer o meu assert. Porque agora eu tenho acesso à instância. Então, eu posso fazer aqui, ó, que o que eu espero é que o meu create fn to be called with, e eu posso passar aqui os parâmetros que eu esperava. São os mesmos aqui, né? Vou copiar aqui para simplificar. Então, é isso que eu esperava. Bom, vamos rodar aqui o teste de novo. E beleza, os meus testes estão passando. Como eu não rodei TDD, eu vou só fazer uma operação qualquer aqui, só para a gente ver o teste falhando. Para a gente ver se ele realmente está sendo efetivo, né? E sim, ele está sendo efetivo. Se eu não tenho uma concordância aqui, ele aponta o problema. Então, ótimo. Já temos os testes ok, e a gente conseguiu fazer isso a partir da injeção de dependências. Agora, vamos tentar fazer o nosso projeto rodar de fato, né? Então, eu vou parar minha aplicação, vou rodar ela de novo. E aí vocês vão ver que está dando um problema que já era esperado. Por quê? Lá no podcast controller, eu estou criando uma instância do podcast use case. Só que agora o meu podcast use case ele precisa de um parâmetro. Ele precisa do repository. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar ele aqui. E passar. Funcionaria. Mas eu não vou fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente também vai aplicar injeção de dependências. O ideal é que a injeção de dependência ela seja aplicada no projeto como um todo. Porque daí você consegue depois utilizar a composição para tornar a sua aplicação flexível. Você concentra toda a sua aplicação, toda a composição da sua aplicação no módulo único. E isso é que traz o desacoplamento. Então vamos lá. Eu vou tirar essa dependência daqui e vou esperar que ela seja injetada. Então vou criar um construtor. Então private podcast use case. Do tipo podcast use case. E aqui eu vou poder utilizar o this.podcast use case. Beleza. Não preciso mais depender desse cara aqui. Mas a minha aplicação ainda não vai rodar. Vocês vão ver que eu vou ter outro problema. Porque agora lá no meu index, eu estava criando um controller. Só que agora o meu controller, ele depende de um podcast use case. Que por sua vez depende de um podcast repository. Então, o que acontece? Fazendo essa injeção de dependências e a inversão de dependências, a gente está promovendo o que a gente chama de desacoplamento. Então, a gente está desacoplando a aplicação. A gente está deixando apenas as dependências que são realmente necessárias. Uma boa arquitetura ela precisa entender isso, né? Qual dependência que é necessária e qual dependência que é prejudicial. Aquela dependência que a gente tinha lá no início, com a dependência invertida, né? Invertida no sentido de com a dependência de dentro para fora, era uma dependência prejudicial. Então a gente precisa ver, a gente precisa entender quais dependências e quais os acoplamentos são necessários e quais são os prejudiciais. A gente, em algum momento, precisa que a nossa aplicação seja acoplada. Em algum momento, a gente vai precisar acoplar todos os nossos módulos, porque senão a gente vai ter um monte de componentes desacoplados que não funcionam, que não se comunicam. Então, a gente precisa que pelo menos um lugar da aplicação, pelo menos um layer ou um lugar da aplicação, tenha como responsabilidade
acoplar, ou seja, ligar esses componentes que são desacoplados. Eu poderia criar uma classe separada, uma factory, alguma coisa, mas para simplicidade eu vou colocar aqui mesmo nesse make podcast roach. Então eu vou criar aqui um const. Bom, o que eu preciso aqui? Né? Eu preciso de um use case. Então eu vou chamar isso de use case. Agora em podcast use case. E essa parte da composição é a que eu acho mais bacana, assim, porque é como se você tivesse um monte de peças de Lego, né? E agora você só precisa conectar elas. Então, para mim criar um controller, eu preciso de um use case. Então, eu crio use case e passo ele aqui. Mas para mim criar um use case, eu preciso de um repositório, de um create podcast repository. Então, vamos criar ele. Const. Eu não posso criar um create podcast repository. Como a gente já viu, isso é um interface. Então, quem que eu vou criar? Eu vou criar alguma das classes que implementam essa interface. No caso, vai ser o podcast Mongo Repository. E eu posso passar aqui como a dependência. E aqui a gente teve poucas dependências aqui, né? Mas eu posso passar quantas forem necessárias ali para construir a minha aplicação, o meu use case, né, como um todo. Só ressaltando que tem algumas libs que já fazem isso. Aliás, tem várias formas de a gente fazer essa injeção, né? Injetar as dependências. Inclusive, tem libs que fazem isso de forma automatizada em runtime. Mas preferi fazer de forma manual aqui, primeiro, para mostrar para vocês como funciona. Para quem só usa libs vai ver como funciona por debaixo dos panos, né? Mas eu achei que fosse um pouco mais didático para vocês entenderem. Bom, com isso, eu espero agora que a aplicação funcione. Beleza, a aplicação já está no ar. Eu vou voltar no Mongo. Tem um documento só aqui, eu vou apagar ele para a gente ter certeza que vai dar certo. Bom, se eu der um find aqui agora, vocês vão ver que eu não tenho mais nenhum objeto. A minha aplicação está rodando, então vamos executar ela. Vamos rodar o curl aqui. Ele me deu um retorno, inclusive com ID, title e description. Se a gente vir dar uma olhada no Mongo, a minha instância está aí criada. E é isso. Essa aplicação, então, ela está aderente ali com os princípios de inversão de dependência. Também faz parte, é um dos princípios do SOLID, né, Dependency Inversion. E injeção de dependência para a gente conseguir isso, para a gente conseguir inverter as dependências e também para aumentar a testabilidade. Então, só recapitulando o que a gente conseguiu, né? O que a gente conseguiu fazer nesse trabalho aqui de refatoração? A gente conseguiu aumentar a testabilidade e agora a gente tem acesso às instâncias que a gente consegue mocar, ou de forma geral, né, criar dublês de teste. A gente conseguiu gerenciar, né, controlar melhor o nosso acoplamento. Então, a gente tirou desacoplamentos que são prejudiciais, ou seja, acoplamentos de tecnologia com regras de negócio, ou melhor, de regras de negócio com tecnologia. A gente deixou só os acoplamentos que são esperados mesmo, que são das camadas mais externas para mais internas. E a gente também consegue flexibilidade. Como a gente agora consegue fazer as injeções de dependência de uma forma externa, né, externas às próprias classes, a gente pode utilizar vários padrões de projeto, como por exemplo Strategy, para, por exemplo, hoje eu estou fazendo, hoje o meu use case, por exemplo, eu estou passando um repositório Mongo, mas amanhã, por exemplo, eu posso ter um repositório, sei lá, MySQL, que implemente aquela interface e passar essa dependência aqui para o meu podcast use case. O que o podcast use case vai sofrer? Em nada, porque ele já não conhece mais tecnologia. Para ele, tanto faz quem está fazendo essa persistência.
desde que a classe implemente aquela interface. Então, com isso, eu também consigo flexibilidade. Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, pessoal. Espero que tenha clarificado um pouco, meio que na prática ali, né, como que a gente faz, como que a gente lida com esses acoplamentos, fazendo inversão e injeção de dependências. Então, estou deixando aí o meu contato do LinkedIn, tem o QR Code também para quem achar mais fácil. E obrigado aí pela paciência e pela persistirem aí comigo.